A varejista de moda Zara anunciou o fechamento de mais de 10% de suas lojas no Brasil. Ao mesmo tempo, a Forever 21 também anunciou que fecha 1/3 de suas lojas físicas, todas de um mesmo grupo de shopping centers. O que há por trás disso, além da evidente digitalização do consumo? Por que é tão difícil um shopping acompanhar a transformação digital do consumo? Qual é a influência dos mercados financeiro e imobiliário nesse sistema? É a análise que você vai ver agora, aqui no Sem Espuma. O movimento de compras online, que já vinha forte mesmo antes da pandemia, só cresceu quando as pessoas se viram obrigadas a ficar em casa. Qualquer negócio se viu atrasado no seu processo de digitalização e mesmo que já tenha feito algum tipo de movimento ou investimento, ainda sente que está ameaçado pelo universo digital. Mas o que leva uma rede de lojas a fechar boa parte das suas lojas físicas nas grandes redes de shopping? Isso é uma tendência? A Magalu, por exemplo, está no caminho inverso. Fez 50 lojas novas em 2020 e promete uma em 2021 para o Espírito Santo. Qual é o papel dos shopping centers nesse universo? Como é que eles estão sendo impactados nisso? Como é que eles estão reagindo a esse universo? O caso específico da Zara, que fechou 11 lojas com o mesmo grupo de shoppings, me chamou a atenção no seguinte sentido. Será que é só o processo de digitalização que está ameaçando esses negócios? Ou é só esse o impacto que elas estão sofrendo? Onde mais nessa cadeia de valor que envolve mercado imobiliário, mercado financeiro, ou seja, é um problema sistêmico, o que mais que precisa ser feito e qual o olhar que a gente precisa ter nesse universo para medir se eles estão indo para o caminho certo ou para o caminho errado? Pessoal, há tempos que os shoppings já vêm se transformando, a gente não pode falar que eles não estão. Há muito tempo, a nossa própria relação com o shopping em vez de centro de compras, é um centro de entretenimento, que oferece conforto e principalmente segurança. Diante até das nossas características regionais, de calor, sob temperatura e violência, é certamente um negócio que ainda tem muita lenha para queimar ainda. Mas embora como todo negócio, precisa se transformar. Vamos lá, sem espuma. O que há por trás de um shopping center como negócio? A verdade é que o shopping center é um investimento imobiliário muito robusto, muito caro para ser implantado, que é lastreado geralmente por fundos de investimento imobiliários específicos para shoppings, e que tem como garantia a perspectiva de receitas do shopping, seja com locação dos seus espaços físicos, seja com comissionamento sobre as vendas das lojas, estacionamento, eventos, entre outros. Tem um pool de coisas que podem ser fontes de receita para um shopping. É um looping quase perfeito, mas que funciona também há muito tempo. Mas, a meu ver, está um pouco inflexível com as mudanças, com a forma como os lojistas estão trabalhando com o futuro dos shopping centers, mudando muito pouco relativo à cultura de consumo que os consumidores também têm e à própria realidade, como eu disse, dos lojistas. A verdade é que os próprios lojistas já perceberam que eles precisam sim dos shoppings como ponto de contato e de experiência das suas marcas, numa estratégia dita multicanal, ou omnichannel se você gostar um pouco de espuma. Mas que, com a queda das receitas nas lojas físicas, a própria relação comercial com o shopping precisa ser reconstruída. Já não faltam cases no exterior de lojas que mudaram seus modelos de negócio e que têm pontos de contato e estoque zero. Ou seja, a pessoa vai lá, prova, veste a numeração dela e se ela quiser fazer a compra, vai no terminal de computador ou deixa para comprar em casa. Como é que vai ficar o shopping nessa relação se a venda não é feita no seu ponto físico? Vale a pena o lojista continuar pagando tanto por aluguel apenas para ter um ponto de contato físico? Então é essa relação que precisa ser reconstruída. Num outro modelo de negócio, a depender se for uma loja muito grande, tem um número de SKUs muito grandes, ou um sistema de distribuição que compete, vale a pena ter uma loja, aí a conta é outra. Às vezes eles pensam naquilo como centro de distribuição para que quando a pessoa vier para receber, de repente faça mais compras e aumente o ticket médio de venda. Isso é uma estratégia muito antiga de C&A, das grandes lojas de departamento, que tem aquele caracol para receber. Você acaba sempre comprando mais uma coisinha para quando vai pagar o seu boleto. Parece que o jogo mudou, Como é que vai acontecer com os shoppings como fonte de receita se o consumo efetivo já não acontece mais no shopping? Será que vai só repassar o custo do que ele tinha de comissionamento para o aluguel? E o lojista vai aceitar isso? Vai valer a pena, vai continuar valendo a pena ele estar no shopping por conta disso?
E o que freia o shopping para ser parte desse movimento de mudança no varejo? Primeiro, eu percebo um enorme viés cultural interno. É o freio que a inovação sente em qualquer negócio aonde a transformação pode ameaçar as carreiras e os empregos de quem está dentro. Então, como é que você pode pedir que um gestor comercial seja parte do movimento de mudança, de inovação do seu negócio, se de repente a carreira dele está ameaçada nisso? Então, esse é o primeiro ponto de atenção. A cultura interna, ela vai proporcionar a mudança que o negócio precisa? Agora, tem um segundo ponto e muito importante. Dinheiro. Onde é que vem o dinheiro? Dos fundos imobiliários. Como é que você vai falar num processo de inovação qual seja, que a fonte de receita vai mudar, há uma perspectiva de diminuição de curto prazo, enquanto você tem um caminhão de dinheiro emprestado precisando remunerar quem te emprestou lá atrás? Como é que um analista da XP ou um analista de mercado financeiro ou um influenciador digital vai falar sobre os fundos imobiliários de shopping se você tiver essa perspectiva, se você proporcionar essa perspectiva? Vai virar um caos, uma bola de neve. Você percebe a interdependência? Percebe a complexidade do problema, o tamanho dele? Os lojistas passaram a avaliar a sua presença nos pontos físicos sobre outras métricas. Por exemplo, a Zara alegou, para ter saído dos shoppings, que alguns pontos físicos não comportam a estratégia ou a estrutura tecnológica necessária para unir os canais físicos e o online. A Forever 21, por exemplo, teve uma estratégia diferente. Ela sentou para negociar com a rede Multiplan uma renegociação de contrato com as suas 11 lojas e o shopping simplesmente disse não quero. E o que ela fez? Fechou as portas em 11 lojas. E lojas importantes como no Morumbi Shopping e no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. A minha avaliação é o bom e velho retorno sobre o investimento. A relação custo versus resultado por metro quadrado de loja. Faturamento está caindo, os custos de ponto de venda têm que acompanhar. A Magalu, mais bem posicionada, já percebe esse universo de uma forma diferente. Ela está mais bem posicionada no universo digital, mas ela quer manter a sua proposta de pontos físicos com calor humano, conectando a sua estratégia multicanal. Só que agora, forte como está, ela chega negociando nos pontos que ela ainda não está, com outra força, sobre outra dinâmica, e está muito difícil os shoppings falarem não para ela. A minha visão é que para inovar, para transformar esse negócio, para gerir qualquer crise ou o seu negócio, a primeira coisa que você tem que ver é encarar isso como um problema sistêmico. Quem mais está nesse jogo? Qual o tamanho da sua cadeia de valor? Como é que essas pessoas ou esses players estão se movimentando? Porque inovação sozinha vai virar colação de post-it. Não vai adiantar você olhar pelo seu próprio umbigo, você não vai ver qual o efeito de rede que isso tem no seu negócio e não vai agir de forma correta. É a hora de botar todo mundo na mesa, discutir que o problema é de todo mundo e que é preciso fazer uma leitura de cenários, qual é o futuro desse negócio, o impacto para cada um deles e criar o fortalecimento dessa relação, entender que todo mundo é interdependente, buscar esses cenários de futuro e criar um caminho único em que favoreça o maior número de pessoas, porque infelizmente com a digitalização alguém pode ficar pelo caminho. Eu te convido a fazer esse exercício. Qual é ou quais são os cenários de futuro para a sua cadeia de valor? Não apenas para o seu negócio, mas para todos os envolvidos. Certamente vão aparecer mais dúvidas e mais perguntas, mas é exatamente aí que começa a inovação. Ah, Guilherme, qual é a tendência sem espuma para 2021 para o universo do varejo, em especial para os shopping centers? A minha aposta é que os shoppings continuarão por muito tempo como fundamental nessa cadeia, mas agora como ponte e não mais como fonte. Se inscreve no canal e compartilha com a sua rede, porque aqui é o canal de negócios, marketing, empreendedorismo e inovação, sem espuma.